Eu quero saber a sua opinião sobre a possibilidade de contar com o Bruno Henrique contra o Cruzeiro no domingo. Rafa, te agrada o retorno do Bruno Henrique? É um titular para você nessa partida de domingo? Ou se ficar de fora, você fica satisfeito também? Tá. Primeiro eu quero comentar uma coisa que você falou antes da pergunta. À vontade. O time mais disciplinado, você disse, né? Que o Flamengo é o time mais disciplinado do campeonato. Isso é muito importante. Sobretudo quando a gente está enfrentando aí desfalques de seleção, desfalques de contusão. Se o jogador for querer começar a dar uma de doido e tomar amarelo toda hora, a gente tem uma dificuldade a mais ainda para vencer, né? Alguns jogadores do Flamengo se notabilizaram nos últimos anos por tomarem muitos cartões amarelos. Então, primeiro, parabéns, cara. E que os jogadores continuem fazendo esse esforço. Parar de tomar cartão amarelo idiota por reclamação ou uma falta besta no meio de campo. A gente vai precisar de todo esforço possível e parte do esforço é esse que o Arthur falou. É ser um time disciplinado, parar de perder jogadores suspensos. O Flamengo não pode se dar esse luxo nesse momento porque já não tem uma galera. Se for perder jogador suspenso, meu irmão, aí fica difícil para a gente. Vamos lá. Bruno Henrique. Acho que volta como titular, sim. Acho que eu estava muito insatisfeito com o Bruno Henrique na ponta esquerda. Eu estava achando que o Bruno Henrique era um jogador que estava prejudicando o time, estava bem abaixo dos demais. Mas diante das soluções que o Tite encontrou, né? Ele tentou o Vitor Hugo por ali. Eu não acho que o Vitor Hugo, o Tite até falou depois que o Vitor Hugo treina por ali e tal. Eu acho que não é a característica dele. Eu acho que se for para colocar o Vitor Hugo, que coloque pelo lado direito, que aí você aproveita mais essa característica dele de boa finalização, jogador canhoto, trazer para dentro. Eu achei que o Vitor Hugo ficou torto ali. Eu achei que ele ajudou muito pouco na fase ofensiva e também não conseguiu defender com tanta eficiência. O lado esquerdo do Flamengo com Ayrton Lucas e Vitor Hugo realmente foi uma tragédia no último jogo. Aí depois eu vi ele tentando o Luiz Araújo chegou a jogar ali na ponta esquerda, onde seria o Cebolinha, o Bruno Henrique, chegou a tentar o Gerson, e aí o Gerson é uma coisa que eu e o Arthur, a gente vem conversando isso muito nas últimas lives, que como é que você faz? Você tira o Gerson do meio e coloca para a esquerda. Pode funcionar? Pode, mas você pode criar dois problemas. Que é tirar um cara de um lugar que está jogando bem e colocar na esquerda tão bem assim. Então, também não acho que seja o ideal. Então, para mim, por mais que o Bruno Henrique não esteja jogando bem e por mais que eu gostaria que o Tite procurasse outras soluções, talvez o Verton tentasse alguma coisa, ainda que eu não tenha uma solução. Qual é a sua solução, então? Fala sinceramente, não tem. Não tem, porque eu acho que o Cebola é um jogador meio difícil de substituir dentro do elenco atual do Flamengo. Acho, inclusive, que é um assunto para a janela. Acho que o Flamengo precisa resolver isso. Então, acho que o jogador que menos comprometeu, por incrível que pareça, é o Bruno Henrique. E acho que a tendência do Tite, até pela maneira como ele falou do Bruno Henrique, acho que no penúltimo jogo, falou que o Bruno Henrique fez uma partida muito boa, quando todos achavam que o Bruno Henrique tinha jogado muito mal. Eu acho que a tendência é que o Bruno Henrique volte como titular. Então, pelo que aconteceu no jogo do Juventude, que eu não gosto do Luiz Araújo por ali, eu não achei que o Vitor Hugo foi bem, eu concordo que o BH pode ser um reforço. Mas um pequeno reforço, nada demais, porque o próprio Bruno Henrique também não está conseguindo ajudar tanto assim, Arthur. Muito bem, Rafa, muito bem. Eu concordo com você, mas antes da gente começar um debate, principalmente com o apresentador que vos fala, eu quero saber a opinião de Rodrigo Ferreira. Afinal de contas, o Bruno Henrique é um jogador, né, Bigodinho? Que há muito tempo a gente já vem falando, né, de algumas atuações ruins, né? No mínimo 3 partidas aí, ficou fora do jogo contra o Juventude e agora tem tudo para estar de volta, mas ainda é tratado como uma dúvida. Quero saber a sua opinião sobre Bruno Henrique e o jogo de domingo, se você seria favorável à entrada, pelo desespero, pela necessidade ou pela importância do Bruno. Quero saber a sua opinião. Depois a gente fala da zaga também. Eu acho que a gente ganha mais na quantidade, velho. Assim, as duas atuações do Bruno Henrique não tá longe do que o Vitor Hugo fez. A única diferença é o pênalti sofrido pelo Bruno Henrique. Que cá entre nós é até questionável. Então, assim, eu ainda acho... se o Bruno Henrique voltar, legal, a gente ganha mais uma opção, é mais um jogador que pode se recuperar.
Mas se for por atuações, para mim não altera em porra nenhuma. Pelo contrário, até dificulta. Porque o Vitor Hugo, se o Bruno Henrique não puder jogar, o Vitor Hugo, a gente consegue fazer uma pressão no Tite com o Vitor Hugo jogando na esquerda mal de novo, para ele tentar fazer uma coisa diferente. Porque não é um jogador defensável, que o Tite defende. O Bruno Henrique ele vai continuar jogando essa porra dessa água de salsicha aí, e o Tite vai chegar na coletiva e falar que jogou bem. É um dos caras que o Tite, teoricamente, teme ou bajula. Então, assim, para mim, para mim só ganha aquele questão. O Bruno Henrique vai ser titular, e aí no banco você tem um jogador a mais, que é o Vitor Hugo, que é o fulano, que é o ciclano. Para mim, ganha nesse aspecto. A única coisa que o Bruno... Uma outra coisa, na verdade, que o Bruno Henrique ganha no lugar do Vitor Hugo é só a questão do respeito dos adversários. Às vezes o Bruno Henrique mal, ele segura ali, às vezes, 2 marcadores, e aí sobra alguma coisa. É a única coisa dentro de campo que eu posso falar do Bruno Henrique de agora. Entendeu? Então, para mim, não é uma... para mim, é um reforço, teoricamente, que eu comemoro para diminuir esses 8 jogadores fora, né? Que o filho do Tite disse que são 10. 10 é a cabeça da minha jeba. São 8. 8 fora, um não vai voltar, que é o Igor Jesus. Não vai voltar tão cedo. Então você bota aí 7. São 7 desfalques, né? Perdão, falei reforço, né? São 7 desfalques. 5 estão na Copa América, Cebolinha e Bruno Henrique. O Igor Jesus, não adianta falar que o Igor Jesus é um desfalque, ele não vai voltar tão cedo. Se fudeu. Então, assim, para mim é só para ganhar uma quantidade e a gente diminuir esses desfalques. Porque, por enquanto, que o Bruno Henrique está apresentando é tão ruim quanto o Vitor Hugo. No final das contas, se bobear, é melhor o Bruno Henrique mal do que o Vitor Hugo mal. Pode ser que sim, pode ser que não. Só tô, enfim, não é uma coisa... É mais provável o Bruno Henrique dar um chute igual ele deu contra o Grêmio, que foi a única coisa que ele fez contra o Grêmio, aquela bola que ele recebe se não me engano, a Arrascaeta, e manda pro fundo da rede, do que do Vitor Hugo. Não espero isso do Vitor Hugo. Não espero um gol do Vitor Hugo. Porque assim, a gente tá combatendo a mediocridade. É. Eu tô vendo um lado de o Bruno Henrique... Vou dar um exemplo. O Vitor Hugo mal, sabe o que acontece com o Vitor Hugo? Ele sai no segundo tempo. O Vitor Hugo sai no segundo tempo. Entendeu? O Bruno Henrique mal, a gente vai acompanhar ele 90 minutos, se arrastando em campo. Então tem muita balança entre mal e ruim. Eu tô comemorando, legal, mas nada que seja incrível, não. O gol foi contra o Vasco. Mas é isso. Eu espero, mudando o adversário, a teoria é a mesma. Eu espero um gol do Bruno Henrique, mas não espero um gol do Vitor Hugo.